Iniciamos mais um episódio do Análise Lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Vamos explorar fatos relevantes e ideias radicais, com base nos princípios axiomáticos da identidade, da causalidade e da consciência. Como um absoluto, auto-interesse como guia moral e como ideais a privacidade, a liberdade e a justiça. Este podcast é uma produção Balberracha. Com vocês, Análise Lógica. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre educação. Mas assim, a gente não vai focar em tecnologia ou nas últimas novidades pedagógicas. A ideia é outra. Vamos mergulhar numa visão bem crítica, sabe? Sobre a educação moderna, essa que a gente costuma chamar de progressista. E para guiar essa nossa exploração, a gente vai se basear num conjunto de textos que tem uma visão, bastante contundente do assunto. O eixo principal vai ser o artigo do Roberto Rachewski, lá do Substack, que se chama Progressive Education, a Foretold Tragedy, algo como Educação Progressista, uma Tragédia Anunciada. Um título forte, né? Já dá o tom exato. E para complementar, para a gente aprofundar mesmo, vamos buscar ideias em outras fontes bem importantes. Tem trechos de uma entrevista da Ayn Rand, Issues in Education, o ensaio dela super impactante, De Compraticus, e também um resumo da palestra do Leonard Peikoff, The American School, Why Johnny Can't Think, e ainda algumas informações sobre o Conceptual Education Program do Ayn Rand Institute. É bastante material, e todo ele aponta numa direção bem específica. Sim, nossa missão aqui hoje, então, é tentar entender os argumentos principais que essas fontes trazem, qual é a crítica que elas fazem ao sistema educacional de hoje e, segundo elas, quais seriam as consequências disso tudo. Bom, vamos começar a desembrulhar isso, né? Vamos lá. Para a gente começar, assim, qual deveria ser o objetivo da educação? Afinal, naquela entrevista Issues in Education, Ayn Rand vai direto ao ponto. Para ela, educação é desenvolver a mente da pessoa para lidar com a realidade. Ponto. Uhum. E para isso, ela diz que precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer fatos. E segundo, que talvez seja o mais importante, saber usar a razão para conseguir mais conhecimento para conectar os fatos. Certo. Conhecimento e a ferramenta para usar esse conhecimento. Exato. E a crítica dela já começa aí. Ela acha que a educação moderna falhou justamente nesse ponto central no desenvolvimento da razão. E o interessante, né, é que essa ideia já conecta direto com um dos textos talvez mais chocantes que a gente tem aqui, que é o De Compraticus, também da Rand. Assim, esse ensaio É pesado. Ela usa uma analogia histórica. Os comprachicos eram os grupos do século XVII que, segundo a história que ela conta, compravam crianças para deformar fisicamente. Nossa! Deformar de maneiras bizarras para depois vender como atração, tipo aberrações de circo. Que imagem forte! Muito forte. E ela pega essa imagem e aplica na educação moderna. Ela chama os educadores progressistas de comprachicos da mente. A ideia dela é que eles fariam uma espécie de cirurgia, só que invisível, não no corpo, mas na mente da criança.
impedindo que ela desenvolva a capacidade de pensar por conta própria, de forma crítica. Comprachicos da mente. É uma metáfora que realmente pesa e parece ser central nessa visão toda que a gente está analisando, né? Não é por acaso que o artigo do Rachelsky, o nosso dia aqui, se chama Uma Tragédia Anunciada. Sugere que o resultado ruim não é acidente, mas algo previsível. Exatamente. A força da metáfora está nisso, né? Sugere um dano, se não intencional, pelo menos uma consequência direta de uma filosofia aplicada. E a Hand, lá no Comprachicos, não perde tempo em apontar onde essa cirurgia mental, essa deformação começaria. Sim. Vamos entrar nessas críticas mais específicas, então. O Comprachicos foca muito nas escolas infantis progressistas, aquelas para crianças bem pequenas, de 3 anos para cima. E a acusação principal da Hand é que essas escolas teriam um foco, ela chama de anticognitivo. Anticognitivo. O que seria isso? Bom, a ideia é que, em vez de priorizar o desenvolvimento da capacidade de pensar, de entender o mundo, essas escolas colocariam o brincar acima do aprender mais estruturado. E também o famoso ajuste social, como a criança se dá com o grupo, acima do desenvolvimento individual, da formação de conceitos. Ah, entendi. O foco seria mais no socializar e sentir do que no pensar em entender. Isso, segundo a crítica dela. E é aí que a coisa fica mais séria, né? Porque, para ela, essa abordagem inicial moldaria a forma como a pessoa pensa para o resto da vida. E para explicar como isso aconteceria, a Hand usa um conceito da filosofia dela, a psicoepistemologia. Psicoepistemologia? É. A ideia básica é que o jeito como a gente aprende a usar a nossa mente, ali nos primeiros anos, até uns 5, 7 anos, vira quase automático depois. É como se fosse um programa mental que fica rodando. Entendi. Um hábito mental. Isso. E para Hand, uma criança precisaria de um ambiente estável, consistente, onde as coisas fazem sentido, sabe? Para ela desenvolver a curiosidade e a confiança na própria cabeça. A crítica dela é que as escolas progressistas criariam um oposto, um ambiente que a criança percebe como caótico, imprevisível, cheio de estímulo solto e muito focado na mentalidade de manada, ou PEC, como ela fala. A mentalidade de manada? Sim, onde a necessidade de ser aceito pelo grupo, de fazer o que todo mundo faz, passa a ser mais importante do que a busca individual pela verdade, por entender as coisas. Quer dizer, em vez de aprender a observar, perguntar, ligar os pontos de forma lógica, a criança aprenderia que o mais importante é agradar os outros e seguir o fluxo. Essa é a crítica central. E isso bate de frente com o que a própria Rand defende lá na entrevista Issues in Education. Lá ela fala da necessidade de apresentar fatos básicos para as crianças, desde cedo, mas sempre com evidência, com prova, ensinar a diferença entre fato e opinião, introduzir a lógica de um jeito simples. E, muito importante, evitar impor coisas porque sim, dogmas que a criança tem que engolir sem entender. Exato. E no Comprachicos, a descrição que ela faz do ambiente progressista é justamente o contrário disso. Um mundo de faz de conta, que se mistura com a realidade, manipulação emocional para controlar o comportamento e uma supressão da individualidade do questionamento. Aquele porquê da criança, que é fundamental, segundo ela, ficaria sem resposta ou seria até desestimulado. E a consequência disso, nessa análise do Comprachicos, seria devastadora. Em vez de desenvolver a capacidade de focar, de integrar as informações, de entender o mundo de verdade, a criança aprenderia a ter medo da realidade porque ela pareceria incompreensível. Aprenderia a reprimir o que pensa e sente de verdade por medo de desagradar o grupo. Aprenderia a manipular para conseguir o que quer, já que a razão não seria o caminho. E a depender totalmente da aprovação dos outros. Nossa. O resultado final dessa programação, na visão da Rand, seria o quê? A atrofia da capacidade de pensar de forma independente. E, como consequência, uma autoestima frágil, dependente dos outros. Isso levanta uma questão óbvia, né? Será que esse impacto inicial, que ela descreve de forma tão dramática, se mantém ou piora depois, nos outros níveis de ensino? Essa é a pergunta-chave. E, pelas fontes que a gente está vendo, a resposta é sim. A crítica não fica só na pré-escola. Vamos pegar a palestra do Leonard Peikoff, Why Johnny Can't Think.
Ele fez observações em 1984. E é interessante que ele visitou escolas consideradas muito boas em Nova York. Uhum. Mesmo nessas escolas, ele notou que os alunos, apesar de parecer que os professores se esforçavam, não estavam aprendendo a formar conceitos claros, a organizar as ideias em abstrações maiores, sabe? A pensar de forma hierárquica. Faltava para ele uma coisa básica, um respeito pela razão como método para conhecer as coisas. Exatamente. Os métodos criticados lá no começo parecem que continuam ou até se intensificam. Tanto no Compra-Chicos da Rand quanto na palestra do Peikoff, eles apontam um problema que persiste. A memorização ganha da compreensão real. O famoso decoreba. Pois é. Um exemplo bem concreto que a Rand cita no Compra-Chicos é um método de alfabetização chamado Luxei. A crítica é que, em vez de ensinar a criança a decifrar os sons das letras e sílabas, que é um processo abstrato, né, entender o princípio fonético, esse método ensinaria a memorizar o desenho da palavra inteira. Entendi. Como decorar uma foto em vez de aprender o alfabeto? Exato. E para críticos como a Rand, isso prende a criança no concreto. Dificulta ler palavras novas, dificulta entender o que se lê. É ensinar a reconhecer um desenho, não a decifrar um código. Faz sentido. E além desse exemplo da alfabetização, tem mais críticas aos métodos, né? Falam de currículos fragmentados. Sim. Matérias ensinadas em caixinhas separadas, sem conexão clara entre elas, sem uma progressão lógica que ajude o aluno a construir um mapa mental do conhecimento. E aquela solução de usar temas transversais, a Rand até tira sarro no Compra-Chicos, de um exemplo onde tudo girava em torno de sapatos, por um tempo. Sapatos. Sapatos. Para ela, isso é um substituto muito ruim para uma integração de verdade, baseada em conceitos. Seria só mais um jeito de manter o aluno preso nos exemplos concretos, sem conseguir chegar nos princípios gerais. E tem a questão da avaliação também, né? Aquela focada no ajuste social. Ah, sim. A ideia de que parte da nota depende de quão bem o aluno se encaixa no grupo, se é cooperativo. A crítica aí é direta. E isso acaba punindo quem? Justamente os alunos mais inteligentes, mais questionadores, mais independentes. Aqueles que talvez não se conformem tão fácil. E acaba recompensando a conformidade, o ficar na média. E tem também um método de discussão em sala, principalmente em humanas. Esse é outro ponto que eles batem muito. Colocar alunos muitas vezes sem base sólida sobre o assunto para dar opinião. A crítica é que isso ensina na prática que a verdade é relativa, que toda opinião vale igual, que saber do assunto não importa tanto e que a razão, no fim das contas, não decide nada. Isso me lembra um ponto da Rand naquela entrevista, Issues in Education. Ela falava do que via como um caos epistemológico nas universidades. Caos epistemológico. Ela observou que professores diferentes podiam partir de filosofias totalmente diferentes, até opostas, sem nunca deixar isso claro. O resultado: confusão total na cabeça dos alunos que não conseguiam conectar as coisas. Imagino. E o conselho dela para os estudantes era: não se culpem por estarem confusos. Usem o próprio julgamento para analisar o que ouvem. Ela até alertava para não achar que o professor ou os colegas entendiam tudo. Às vezes, a falta de clareza podia ser até de propósito na visão dela. Essa confusão nos níveis mais altos se conecta bem com a ideia da tragédia anunciada do Racheus e com o clímax lá do Compráticos, né? Se a base foi minada lá no começo e os anos seguintes reforçaram a fragmentação e a desvalorização da razão, qual seria o produto final? Pois é, a gente volta para a imagem dos compra-chicos da mente. Como seria esse produto final do sistema, segundo essas fontes? A Rand, no Compra-Chicos, descreve um quadro bem sombrio. Um jovem adulto ansioso, confuso por dentro, incapaz de pensar de forma abstrata conceitual. Preso no concreto, nas sensações do momento. Difícil, hein? Sim. Alguém que fica entre a arrogância superficial e um medo profundo. Hostil, reativo, dominado pelas emoções do momento e principalmente pela necessidade desesperada de ser aceito pelo grupo, pela manada. Então, o que isso tudo significa, numa visão mais ampla dessas fontes? Qual é a raiz dessa suposta tragédia? Na entrevista
Issues in Education, a Rand já conectava esses problemas da educação a essa dificuldade de pensar que podia levar à neurose a uma causa mais profunda, a filosofia dominante. Ela faz uma acusação bem forte, na verdade. Ela diz que filósofos como Immanuel Kant minaram a confiança na razão humana. Kant? Como assim? A tese dela é que Kant, para tentar salvar a moral altruísta que ele achava que a razão não conseguia defender, acabou invalidando a própria razão como ferramenta para conhecer a realidade. Entendi. Para salvar a moral, ele queria sacrificar a razão. Essa é a interpretação dela. E essa filosofia anti-razão, segundo a Rand, teria se infiltrado nas teorias educacionais e virado a base do sistema progressista. Então, para ela, a crise na educação não seria só um problema de método ruim, mas um problema filosófico, na raiz. Ok, faz sentido dentro da lógica dela. A prática educacional seria um reflexo de ideias filosóficas que desvalorizam a razão. E é nesse cenário de crise percebida que aparece uma iniciativa como o Conceptual Education Program do Ayn Rand Institute, que a gente viu mencionado lá no site do ARIA. Ah, sim. O programa fundado pelo Ed Thompson. Exato. Alguém inspirado diretamente pela Rand, com o objetivo claro de reformar a educação. Como? Promovendo uma abordagem racional, baseada na filosofia objetivista da Rand. A visão deles é que a falha na educação não é só mais um problema. É a raiz de muitos outros problemas sociais. Tem até uma citação do Thompson que resume isso. Consertar a educação é consertar tudo. Uma aposta alta. Com certeza. O programa busca apoiar intelectuais, futuros líderes e criar conteúdo educacional alinhado com essa visão original da Rand sobre o propósito da educação: desenvolver a mente conceitual. E é interessante que, mesmo nessa visão crítica, o Compraticus diz que nem todo mundo sairia igual dessa educação. A Rand distingue dois tipos de resultado. Ah, é? Quais seriam? Teriam os manipuladores, aqueles que se ajustaram bem ao sistema, que internalizaram a mentalidade de manada e aprenderam a jogar o jogo. Para a Rand, esses teriam pouca chance de recuperação, porque teriam aceitado a base anti-razão. Ok, os adaptados. Isso. E, por outro lado, teriam os desajustados, os não conformistas, aqueles que sofrem muito nesse ambiente, que se sentem peixes fora d'água, que não conseguem se encaixar. Os que não se conformam. Exato. E, paradoxalmente, segundo a Rand, como eles não aceitaram a autoridade intelectual do grupo e mantiveram um conflito interno, esses teriam mais chance de eventualmente resgatar e desenvolver a capacidade racional, mesmo que o caminho fosse bem doloroso para eles. Interessante essa distinção. E a análise da Rand no Compraticus, que é lá de 1970, vai ainda mais longe, né? Ela tenta ligar essa suposta falha educacional com fenômenos culturais da época. Sim, ela fala dos hippies. Isso. Ela interpreta o movimento hippie como uma encarnação literal daqueles ideais que ela atribui à pré-escola progressista. A aversão ao esforço, a fuga da realidade, o foco no sentimento imediato. Com uma leitura bem particular, né? Sem dúvida. E os ativistas radicais da época, ela via como produtos que agem em matilha, usando intimidação e força, porque nunca teriam aprendido a usar a razão e a argumentação. É uma conexão direta que ela faz entre a sala de aula e a rua, digamos assim. Exatamente. E por fim, ela fala do uso de drogas como a confissão final de um estado interior insuportável, uma fuga de uma consciência que teria sido mutilada pela falta de desenvolvimento da razão. É uma visão realmente muito, muito dura das consequências e que casa perfeitamente com o título Tragédia Anunciada do artigo do Rashevsky. Bom, tentando amarrar as pontas aqui de tudo que a gente explorou hoje, a perspectiva que essas fontes trazem com foco no artigo do Rashevsky, Progressive Education, a Fatal Tragedy, e muito apoiada nos textos da Ayn Rand, como The Compraticus, Issues in Education, e também na palestra do Peikoff, é basicamente essa. A educação moderna, ou progressista, estaria falhando feio no seu objetivo principal, que seria desenvolver a mente, a capacidade de pensar criticamente. Certo. E essa falha não seria por acaso. Seria resultado da influência de filosofias que essas fontes veem como antirracionais. Ao colocar o ajuste social acima do indivíduo,
o sentimento acima da lógica, e ao usar métodos que desestimulam pensar por conceitos e integrar o conhecimento, esse sistema acabaria prejudicando o potencial de cada um. E, por consequência, o progresso da sociedade toda. Exato. E o ponto-chave do argumento é que isso não seria um acidente ou só incompetência. Seria o resultado lógico de se aplicar certas ideias filosóficas sobre o ser humano, sobre o conhecimento, sobre a realidade. Sem dúvida. Essa análise toda, baseada principalmente em Reshkelsky e Rand, deixa a gente com uma reflexão final importante, né? Que talvez até lembre aquele conselho da Rand para os estudantes confusos na universidade e também a missão do Conceptual Education Program lá do ARI. Qual seria essa reflexão? Bom, se a gente levar a sério essas críticas, essa ideia de que os sistemas educacionais podem, em alguns casos, ser não só ruins, mas ativamente prejudiciais para o desenvolvimento do pensar, que responsabilidade isso coloca em cada um de nós como aprendizes? Boa pergunta. Como é que alguém pode ativamente cultivar e proteger a própria capacidade de pensar com clareza, a própria razão, mesmo estando em ambientes escola, faculdade ou até mesmo na avalanche de informação online que podem parecer, sob essa ótica crítica, hostis a essa clareza? É verdade. Como manter a bússola interna funcionando? Exatamente. É uma questão que vai além do que a gente discutiu hoje, mas que nasce diretamente dessa crítica toda. Fica aí pra gente pensar, né? Análise lógica. Análise lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Na semana que vem tem mais. A propósito, who is John Galt?